Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um encontro e hoje vamos falar de um tema pitoresco, um tema estranho, que é o fideicomisso. Você já ouviu falar em fideicomisso? Sabe o que é? Está seguro? Ele de vez em quando aparece aí em prova de concurso, pega o pessoal de surpresa. Porque é um instituto típico lá de direito às sucessões que pouca gente estuda. Mas ele é bem complexo, mas nada impossível. Vamos ver? Bom, o material de apoio está aí na descrição do vídeo. Você recomendo aí baixar e acompanhar aqui com a gente. Então, na minha tela ele está aqui aberto, com os tópicos, para a gente tratar, e aí você vai acompanhando, vai fazendo suas anotações, enfim, pegando aí o que for útil para você. Primeiramente, então, um conceito. O que é o fideicomisso, então? A gente escuta falar disso às vezes e não sabe o que é direito. Bom, o fideicomisso, como disse, é um instituto típico do direito das sucessões, pelo qual alguém, ao dispor do seu próprio patrimônio para quando da sua morte, institui o herdeiro do herdeiro, ou seja, um herdeiro em segundo grau. É mais ou menos assim. Eu digo, olha, quando eu morrer, eu faço um testamento e digo, vou estabelecer um fideicomisso. Como é que eu faço isso? Olha, quando eu morrer, o meu patrimônio disponível vai passar aí para fulano. Mas, se fulano morrer, por exemplo, o patrimônio que eu passei para ele passa para Beltrano. Ora, eu já estou dizendo que eu estou deixando meu patrimônio para um herdeiro e já estou dizendo que o herdeiro deste meu herdeiro será outra pessoa. Eu estabeleço o herdeiro do herdeiro. Esse é o fideicomisso em suma síntese. Bom, é só isso? Agora a gente começa a conversar, porque existem diversas possibilidades que podem acontecer, diversas dúvidas podem surgir durante o fideicomisso. Mas vamos lá. Ponto número 2, nomenclatura. A gente já viu mais ou menos o que é. Vamos para a nomenclatura. Por que é importante você estar bem íntimo da nomenclatura no fideicomisso? Porque se você confundir quem é quem, fica difícil entender. Mas se você estiver... Aqui é importante termos uma concentração para saber quem é quem no fideicomisso. Eu disse, no meu exemplo, era eu, fulano e Beltrano, mas na prova não cai assim. Não cai fulano e Beltrano, cai a nomenclatura técnica. E aí o bicho pega porque você não pode confundir. Então, a primeira nomenclatura. Quem é o fiduciante? Note que no fideicomisso temos aqui três figuras importantes. O autor da herança, nesse exemplo fui eu. Aquele que recebe em primeiro lugar, no nosso primeiro exemplo, assim, banal, foi o fulano. E aquele que recebe em segundo lugar é o Beltrano. Mas é claro que, como eu disse, não é fulano e Beltrano, nem eu. Cada um desses três tem um nome específico. Então vamos começar comigo, nesse exemplo. O autor da herança, aquele que está deixando os bens para depois de sua morte, ele é o fiduciante. Fiduciante é o que deixa os bens para a posteridade. Fiduciante. Ok? Então, esse é o primeiro cara. É o cara que dá início ao fideicomisso. Fiduciante tem um sinônimo aqui que anotei, que é o fideicomitente. Esse é mais sofisticado. Eu prefiro fiduciante. Pelo menos eu decorei assim. Fiduciante. Ok, ele passa então para um primeiro herdeiro, não foi? Nosso exemplo? É o cara que recebe em primeiro lugar. Esse cara é chamado de fiduciário. Fiduciário. Então, fiduciante e o fiduciário. É algo como doador e donatário. Veja o ário aí que recebe. Aquele que recebe. Né? Então, fiduciante é o que passa. Fiduciário é o que recebe em primeiro lugar. Mas eu disse que o fiduciário, caso aconteça alguma coisa com ele ou não, alguma coisa que o fiduciante previu, ele vai ter que passar esse patrimônio para um segundo herdeiro, o herdeiro em segundo grau. Como é o nome dele? Não é Beltrano, é fideicomissário. Fideicomissário. Então, três caras aqui. Fiduciante é o primeiro. Fiduciário é o segundo, é o que recebe em primeiro lugar. E o fideicomissário, esse é o herdeiro definitivo, é o herdeiro do herdeiro.
Então, mais uma vez, fiduciante, fiduciário, fideicomissário. Não é, olha, não é brincadeira. Você tem que saber essa nomenclatura, porque a questão de concurso, se ela trocar um pelo outro, já está errada, você já não pode marcar como correta. Ou vai ter que marcar como falsa. É muito importante saber quem é o fiduciante, quem é o fiduciário, aquele que recebe em primeiro lugar, quem é o fideicomissário, o que recebe em segundo lugar, de maneira definitiva. Tranquilo? Se você puder ou quiser, você pausa e você tenta decorar isso aí, você tenta internalizar essa nomenclatura, porque é com ela que a gente segue a partir de agora. Agora eu não vou falar mais em Beltrano e Cicrano, enfim, fulano. Agora é fiduciante, fiduciário e fideicomissário, para a gente aqui sempre falar de maneira mais técnica possível, para ajudar você aí na hora da prova não confundir. Tranquilo? Então, nomenclatura aí, ponto número 2. Fechamos, né? Fechamos. Beleza. Pergunta. É possível instituir o fideicomisso sobre a legítima? Não, não é possível. Legítima, a gente lembra, é a parte do patrimônio das pessoas que está destinada por lei, por isso legítima, aos herdeiros necessários. Então, na legítima não posso tocar, já é do herdeiro. Não posso dispor livremente no meu testamento sobre a legítima, que é metade do que eu tenho. Então, não existe fideicomisso sobre legítima. Só existe fideicomisso sobre a parte disponível do patrimônio do autor da herança. É bom lembrar disso. Próximo ponto, ponto número 4. É possível se falar em fideicomisso em favor de pessoa que já exista? Aqui começando a sofisticar. Vamos entender com mais profundidade algumas características do fideicomisso. O fideicomisso é o seguinte, a gente deu um exemplo simples, agora vamos trazê-lo à realidade. Não é tão simples assim. No primeiro exemplo, o fiduciante, ou seja, o autor da herança, ele deixa a herança para o fiduciário. Mas o fideicomisso tem uma característica especial que o torna especial, que é quando o fideicomisso só é fideicomisso mesmo quando ele diz fiduciário, olha, eu já confundi. O fiduciante diz ao fiduciário, olha, estou te passando esse patrimônio, mas se implementada a condição que eu estou dando, ou se eu não disser nada quando você morrer, este patrimônio que eu estou lhe passando, fiduciário, você vai passar para o fideicomissário. Com um detalhe, o fideicomissário necessariamente é pessoa que ainda não nasceu, é pessoa pior, que ainda não foi sequer concebida. Se ligou? Olha a característica do fideicomissário. Ele é pessoa que ainda não foi concebida. Quando se estabelece o fideicomisso, quando o fiduciante está lá sentado na sua mesa, vou fazer um fideicomisso. Ele pensa no fiduciário, que é o cara que vai receber em primeiro lugar, mas ele pensa no fideicomissário, que é a pessoa que ainda não nasceu e sequer foi concebida. Este é o fideicomisso. Então, essa é a característica do fideicomisso. É uma pessoa, fiduciante, que deixa bens para alguém, mas já pensando em passar esses bens para uma pessoa que sequer foi concebida. Este é o fideicomisso. Portanto, a pergunta número 4. É possível se falar em fideicomisso em favor de pessoa que já exista? Ou seja, é possível falar em fideicomisso já existindo o fideicomissário? Negativo. Não. Está onde? Artigo 1952 do Código Civil. Olha só o que ele diz. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Esse é o que diz o Código. Para o Código,
o fideicomissário não pode sequer ser concebido antes da morte do fiduciante, do testador. É pessoa que não existe ainda e sequer eu sei se vai existir. Sequer eu sei que vai existir. Agora, aí você está ligado ao movimento, aí você pensa, peraí. O cara o fiduciante, quando está fazendo o fideicomisso, tudo bem, ele já pode pensar, bom, eu estou deixando para o fiduciário e ele vai deixar para o fideicomissário esse que eu sei que ele nem foi concebido ainda. Aí eu faço o testamento hoje. Mas eu só venho a morrer daqui a 1 ano, por exemplo. Ou seja, a abertura da sucessão só vai ocorrer daqui a 1 ano. O fideicomisso já está pronto. Está lá no testamento, bonitinho. A instituição do fideicomisso, beleza. Aí eu morro daqui a 1 ano. Nesse 1 ano que passou, o fideicomissário, aquela pessoa que nem sequer foi concebida, talvez tenha sido concebida. E aí? O fideicomisso para de existir? Ele simplesmente é nulo neste caso? Porque, veja, segundo o artigo 1952, o fideicomissário, ao tempo da morte do testador, sequer deveria estar concebido no ventre materno. Mas e se foi concebido sem que o fiduciante soubesse, por exemplo? E aí? Neste caso, o Código previu essa hipótese curiosíssima, rara, né? Imagina, até o próprio fideicomisso é raro, imagina uma situação dessa. E ele estabeleceu no parágrafo único deste mesmo artigo 1952 o seguinte: se ao tempo da morte do testador fiduciante já houver nascido o fideicomissário, ou já estiver sido concebido, a gente vai ver isso já, adquirirá ou seja, o fideicomissário, o bebê, a propriedade dos bens deixados, fideicometidos, ó, que palavrão, os bens deixados, ele já fica com a propriedade definitiva. E o fiduciário, aquele que receberia em primeiro lugar, ficará com seu usufruto. É difícil, hein? Não é fácil. Esse assunto não é fácil. Porque veja, vamos voltar para deixar mais claro. Esse vídeo talvez seja um pouco longo, porque o assunto não é grande. Mas como ele é um pouco espinhoso, a gente tem que sempre voltar para ficar sempre mais claro. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Vou tentar aqui fazer alguma coisa para deixar menos espinhoso. Beleza. Vamos voltar então. Qual é o exemplo clássico do fideicomisso? O fiduciante, no caso eu, deixo para o fiduciário meus bens, que estão na parte disponível. Fiduciário, está aqui, tome. Ele adquire uma propriedade. Por que eu digo uma propriedade? Porque é uma propriedade especial sobre estes bens. É dele. Mas ele sabe que se ele morrer, ou acontecer algo que o fiduciante, eu, previ como condição suspensiva, eu tenho que passar para uma terceira pessoa que ainda não foi concebida, mas que pode vir a ser. E se vier e nascer com vida, eu já sei que eu tenho que passar essa propriedade para este fideicomissário. Essa que é até um xingamento, se você parar para pensar, né? Do ponto de vista do fiduciário, ele pode estar indignado com isso. Mas bom, não é problema nosso. Pois bem, então ele já sabe disso. Ele sabe que tem que passar para um terceiro, o fideicomissário. Tá? Então, por que eu disse que o fiduciário ele tem uma propriedade especial? É uma propriedade resolúvel. É uma propriedade que ele sabe que vai acabar. Seja com a implementação de qualquer condição que o fiduciante previu, desde que não seja uma condição puramente potestativa, né? Claro, que não pode. A gente sabe disso lá no começo do Código Civil, a gente estuda isso.
Você veja que é um assunto que envolve muitos institutos, né, de direito civil. Mas, pois bem. Então, ele sabe que ele tem a propriedade que vai acabar. Por isso o nome propriedade resolúvel dos bens deixados pelo fiduciante. Essa é a propriedade que o fiduciário tem. Esse é um exemplo clássico. Se o fideicomissário for concebido e nascer, e acontecer alguma coisa comigo, ou que o fiduciante previu, eu passo para aquele terceiro. Tranquilo, eu já sei disso. Mas o problema é justamente esse parágrafo único do 1952. Porque nesse exemplo do parágrafo único, nós estamos estudando, essa cadeia prevista pelo fiduciante não acontece. Porque ao tempo de sua morte, o fideicomissário, que é o cara que vai receber definitivamente a propriedade, ele já nasceu, meu amigo. Ele já nasceu. E aí? Aí você poderia pensar, então peraí, então se ele já nasceu, então, certo. Então o fiduciário fica a ver navios. Tchau para ele. Não. Se for um fideicomisso nos termos do Código Civil, o fiduciário ele não fica a ver navios. Ele ficará com o usufruto dos bens deixados, mas a propriedade já passa direto para o fideicomissário. No caso do parágrafo único, ou seja, se ao tempo da morte do fiduciante, o fideicomissário já existir. Os bens já passam para ele, pula o fiduciário, mas o fiduciário, para não ficar a ver navios, fica com usufruto. Fica com usufruto até morrer tranquilo. Quando morrer, aí então o fideicomissário fica com a propriedade total, absoluta, e não apenas com a nua propriedade. Por que nua propriedade? Porque o usufruto está com o fiduciário, né? O cara do meio, o fiduciário. Então, foi uma maneira que o legislador entendeu para não deixar o fiduciário a ver navios completamente. Nessa situação pitoresca, que eu não sei se já existiu, mas está aí. Beleza. Então, até botei aqui. Ouso perguntar, coloquei aqui na minha observação. Alguém já viu um fideicomisso por aí? Eu nunca vi. Até hoje, fora dos livros, eu nunca vi um fideicomisso. Talvez nunca veja. É a famosa cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca viu, né? Mas se você está achando que o fideicomisso e essa hipótese do parágrafo único, ou seja, o cidadão estabelece um fideicomisso, o fiduciante faz o fideicomisso, estabelece o fideicomisso, e antes dele morrer, ou ao tempo de sua morte, o fideicomissário já existia, se você acha isso pitoresco, meu amigo, aguarde e verás, porque pode ficar pior. Vamos ver? Ponto número 6. Coloquei aqui, repisar o exemplo do fideicomisso, o exemplo clássico do fideicomisso. Porque a gente tem que repisar. Isso aqui é um assunto que você tem que ficar ruminando. Você vai ruminando, e ele vai incorporando. Para você entender como é que a dinâmica do fideicomisso acontece. A gente lembra. 3 pessoas principais. O fiduciante é o cara que estabelece o fideicomisso. O fiduciário é o que recebe em primeiro lugar uma propriedade resolúvel. Das coisas deixadas pelo fiduciante. Por que resolúvel? Porque ele sabe que se implementada a condição suspensiva, porventura estabelecida no testamento, ele tem que passar para um terceiro. Ele sabe disso, então ele sabe que é resolúvel. Ou, se o fiduciante não disse nada, o que acontece? O fiduciário fica até morrer com a propriedade resolúvel, até morrer é dele. Mas quando ele morrer, passa para o fideicomissário. Não passa para os herdeiros do fiduciário, cuidado. Os herdeiros do fiduciário também já sabem. Papai ganhou aí de Silvio Santos, sei lá, um ricaço qualquer. Ganhou aí uma mansão, mas foi feito um fideicomisso. Então, quando papai morrer, essa mansão não passa para mim. Né? Isso aí é o herdeiro do fiduciário pensando, não vai passar para mim, eu já sei disso. Por quê? Porque a propriedade de papai é
é resolúvel. Então, quando ele morrer, já vai passar para o fideicomissário, que é alguém que nem existia, mas que agora talvez exista. Beleza? E o fideicomissário, que é aquela pessoa que ainda sequer tinha sido concebida no momento da instituição do fideicomisso. E que, nascendo com vida, vai receber do fiduciário a propriedade absoluta e definitiva daqueles bens deixados pelo fiduciante. Se ligou? Tá ficando mais fácil? Eu espero que sim. Eu sei que não é, eu já disse, não é tão fácil, mas eu espero que esteja clareando as ideias. Esse é o fideicomisso, esse é uma instituição de direito às sucessões pitoresca, estranha. Até o próprio testamento já é estranho, porque o brasileiro não gosta de falar de morte. Né? Até talvez aí por um viés religioso, não sei. Ninguém aqui gosta de tratar de assuntos relacionados à morte. Mas tudo bem. Então, o testamento já é raro, o fideicomisso mais raro ainda. Beleza. Mas eu botei aqui, temos uma exceção. O testador pode autorizar expressamente que o fiduciário possa vender alguns dos bens deixados a terceiros. Olha só. A gente então viu que, vamos voltar ao exemplo. O fiduciário recebe a propriedade resolúvel dos bens deixados em fideicomisso, beleza? Com o compromisso de, morrendo ou acontecendo a condição suspensiva prevista no testamento, deixada pelo fiduciante, ele passa para o terceiro, o fideicomissário. Ele já sabe disso. Eu repito isso porque ele sabe disso. Então, é claro que se ele tem a propriedade resolúvel, a propriedade definitiva é de alguém que ainda vai existir. Ele não pode vender, né? Porque senão, o que ele poderia fazer? Ele ganharia uma mansão, por exemplo, em fideicomisso, e ele pensaria, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender, torro o dinheiro, em farra, torro o dinheiro, aproveito a vida, curto a vida loucamente, e não deixo nada aí para o fideicomissário. O fideicomissário que fica a ver navios. Posso fazer isso? Claro que não, ele desnaturaria aí o instituto completamente. Então essa venda do bem deixado em fideicomisso, ela é nula. Ela é nula. Tá? Porque ela fere o fideicomisso. Mas o fiduciante, ele pode dizer, olha, eu estou deixando 2 casas aqui para você, fiduciário, e eu lhe autorizo a vender uma delas. Se você quiser, você pode vender uma delas. Mas a outra não. A outra você está com compromisso aí de passar para o fideicomissário. Então, isso pode acontecer? Pode. Isso é uma exceção à regra geral de que o fiduciário não pode dispor livremente dos bens deixados em fideicomisso. E essa situação ainda mais pitoresca do fiduciante deixar alguns bens para o fiduciário e dizer, fiduciário, olha, tu pode vender alguns, mas o resto tu passa para o fideicomissário. Essa situação recebe um nome. Claro que a doutrina sempre dá um nome, né? E é o nome que vai cair na sua prova, é o fideicomisso residual. Fideicomisso residual. Por que residual? Porque é o resíduo do que sobrou da venda autorizada pelo fiduciante ao fiduciário, o que sobrar passa para o fideicomissário. Então é o fideicomisso residual. Complexo, hein? Assim, se um dia cair isso em prova, o examinador certamente não será chamado de anjo. Certamente. Mas muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui o que é que eu anotei. Espécies. Ponto número 7. Espécies de fideicomisso. A gente já viu até um agora, né? O fideicomisso residual. Mas vamos ver que tem outras. Existe o fideicomisso universal. Letra A. Fideicomisso universal. O que é isso? É quando o testador ele passa para o fiduciário em fideicomisso, claro, né? Aqui tudo é fideicomisso, tá certo? Ele passa a universalidade da sua herança ou parte ideal da sua herança. Ele não passa um bem específico. Por exemplo, eu vou passar uma mansão localizada na rua tal para o fiduciário. Aí não. Aí não é um fideicomisso universal. É diferente quando ele diz, eu vou deixar
toda a minha herança, minha parte disponível, minha herança, para o fiduciário. Sem dizer o que é que ela é. Ou ainda, ele poderia ter dito num fideicomisso universal. Esse é o fideicomisso universal, inclusive. Eu deixo para o fiduciário 50% da minha herança, sem dizer o que ela é. Isso é um fideicomisso universal. Pode ser toda a minha herança ou parte da minha herança, mas eu não estou identificando qual bem eu estou deixando. Se é uma casa, se é um carro. Não, isso aí não. O fideicomisso universal é a herança ou parte ideal dela. O fideicomisso singular, por outro lado, é o contrário. É quando o fiduciante indica com precisão qual bem deixado em fideicomisso. Por exemplo, eu deixo uma casa localizada em tal endereço. Aí é um fideicomisso singular. Pode ser um ou alguns bens. Eu deixo, sei lá, uma casa e um carro. Um carro tal, modelo, sei lá, um Toyota Corolla, sei lá, qualquer coisa assim. Aí é um fideicomisso singular. E o fideicomisso residual é outra espécie, letra C. É aquele que a gente já viu, né? É quando o fiduciante autoriza a venda de parte dos bens deixados e o que sobrar, o resíduo, vai passar para o fideicomissário, que é aquele cara que recebe em definitivo. O cara que ainda não existe, o cara que sequer foi concebido, o cara ou ela, né? Ela ou ele. Claro, eu falo assim, o cara, mas aqui é lato sensu, hein? Pode ser homem, pode ser mulher, claro. Então, muito bem. Ponto número 8, pergunta. Agora começamos as perguntas mais interessantes. Pode o testador nomear mais de um fiduciário ou mais de um fideicomissário? O que já era difícil, pode ficar mais. Difícil de acontecer, eu estou falando, né? Não de aprender, porque aqui a gente sempre pode aprender. A matéria mais difícil que for, a gente aprende. É claro que a gente pode aprender. Ele pode dizer o seguinte, o fiduciante, olha, eu vou estabelecer 2 fiduciários. Eu vou passar a propriedade resolúvel para 2 fiduciários, 2 pessoas, e elas têm o compromisso de passar para o fideicomissário, ou os fideicomissários. Pode haver mais de uma pessoa, tanto aqui no meio da relação, como fiduciários, como no fim, ou seja, como fideicomissários. Nada impede, portanto, o estabelecimento de 2 ou mais fiduciários ou 2 ou mais fideicomissários. Perfeito? Então essa é a resposta. Mas aí tem um ponto número 9. No caso anterior, ou seja, nesse caso de haver 2 fiduciários ou 2 ou mais fideicomissários, se um deles morre ou renuncia o seu direito, que pode acontecer. O fiduciante deixa para 2 fiduciários e um deles morre. Antes da passagem para o fideicomissário, ou os fideicomissários. O que é que acontece? O que sobra, ou os que sobram, ganham o direito de acrescer a sua parte daquele que morreu. Ganham o direito de acrescer. Vamos dar um exemplo para tentar clarear as ideias. Vamos lá. O fiduciante, nesse caso, eu digo lá, quando eu morrer, eu vou deixar uma casa localizada na rua tal. Olha, se é uma casa, já é um fideicomisso singular, não é universal. Eu vou deixar uma casa para Lucas e Pedro. Para Lucas e Pedro, que vão figurar aqui como fiduciários. E eles vão ficar com o compromisso de, quando morrerem, essa casa passar ao filho que meu amigo Felipe poderá vir a ter, ou não. Porque é uma pessoa que não foi concebida ainda, é o filho de Felipe. Esse é o fideicomissário. Por que filho de alguém? Porque, como a gente já viu, não pode ser pessoa que já exista, o fideicomissário. Não pode ser. Aí, beleza. Então, Lucas e Pedro são fiduciários, com o compromisso de passar o bem para o filho de Felipe. Beleza. Mas aí Lucas morre. Antes de Felipe vir a ter o seu filho, ou antes mesmo de Pedro morrer, Lucas morre. Pedro ficou. Pedro está vivo.
E aí, o que acontece? Pedro vai acrescer o direito de Lucas, a parte de Lucas, e vai ser o único fiduciário, neste caso, com o total da propriedade resolúvel. E aí, quando Pedro morrer, ou a condição suspensiva prevista por mim, o fiduciante, acontecer, aí ele passa para o filho de Filipe. Ou seja, Pedro acresce a ele a parte de Lucas, que morreu ou renunciou. E isso acontece também se o fiduciante coloca dois fideicomissários. Dois fideicomissários. Se um morrer antes do outro, o outro acresce a parte do que morreu. Tranquilo? Então, cuidado. Cuidado porque você pode ficar... Pode imaginar o seguinte. Vamos supor que nesse meu exemplo, Lucas morreu, mas Lucas deixou filhos. Ah, então os filhos de Lucas, os herdeiros de Lucas, vão figurar assim como Pedro, como fiduciários. Deste exemplo. Não. A parte de Lucas não passa para seus herdeiros. A parte de Lucas passa para o outro fiduciário, que tem o direito de acrescer a sua parte. Deu para entender? Eu não sei. Eu falo, mas eu nunca sei, como eu não tenho o feedback, né? Só vou saber depois, com os comentários, que aliás leio sempre todos. Muito obrigado a todos que gastam aí o seu tempo comentando. Eu não sei se eu estou sendo muito claro. Estou tentando, mas vamos ver, né? Então, captou, né? Se um dos fiduciários ou fideicomissários morre, sendo dois ou mais, os outros ou o outro tem o direito de acrescer a sua parte. Fechou? Beleza. Vamos para o ponto número 10. Mais uma pergunta. Essa aqui é mais sofisticada ainda. Aí você me pergunta, onde é que danado tu fosse tirar essas perguntas, hein, João? Que maluquice é essa? Olha, tá tudo no livro de Maria Berenice Dias. Que praticamente tudo aqui dessa aula, tá certo? Dessa singela aula foi extraído do livro Direito às Sucessões de Maria Berenice Dias. Para mim, se não o melhor, um dos melhores livros de sucessões no Brasil. A Maria Berenice Dias, famosíssima, né, na parte de direito de família, mas também direito às sucessões. É impressionante o que essa professora consegue trazer em seu livro. Nossa, fantástico. Se você puder, estude por ela, porque certamente ela vai, se não esgotar, vai chegar muito próximo de esgotar a matéria, sempre. Então fica aqui a dica, Maria Berenice Dias. Beleza. Ponto número 10. Pergunta sofisticada. Até coloquei aqui. Pergunta sofisticada, até dei um destaque. É possível que o testador fiduciante, nomeie substitutos para o fiduciário ou para o fideicomissário? Sim. Resposta? Sim. Resposta? Sim. Aí, meu amigo, se ligue no movimento. Se ligue no movimento agora. Como é que isso acontece? Como é que eu posso pensar numa substituição no bojo de um fideicomisso? Bolou? Vamos para o exemplo? Vamos lá. Vamos bater no exemplo clássico. Fiduciante passa para o fiduciário a propriedade resolúvel. Fiduciário, olha, se acontecer a condição que eu estou prevendo, ou se tu morrer, tu passa para os filhos de Filipe, que é o fideicomissário. Tranquilo? Aí o fiduciário, beleza, manda, eu quero. Fechou. Esse é o fideicomisso. Mas pode ser que, nesse caso, o fiduciante, então, mais uma vez, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu vou fazer um fideicomisso aqui. Eu vou passar para Pedro, meu amigo Pedro, uma casa. E Pedro, aqui é um fideicomisso, hein? Tu vai ficar com ela até morrer, com a propriedade resolúvel até morrer, tá certo? Aqui é um fideicomisso vitalício. Tu vai ficar com a propriedade resolúvel até morrer. E quando tu morrer, esse bem vai passar para os filhos de Filipe. Beleza? Beleza. Mas eu sou precavido. Eu fiquei pensando aqui comigo. E se Pedro morrer? Eu vou fazer o seguinte. Se Pedro morrer, assume Lucas.
assume Lucas. Veja, aqui não estou estabelecendo 2 fiduciários não, viu? Como no exemplo anterior. Cuidado. Eu estou estabelecendo um Pedro. E eu já estou dizendo, se Pedro morrer antes de passar para o filho de Filipe, que pode vir a existir ou não. Se Pedro morrer, eu já estou nomeando um seu substituto, que é Lucas. Se ligou? Se ligou no movimento? Então, o substituto do fiduciário ou do fideicomissário, que é a mesma coisa, é o mesmo exemplo, eu posso nomear já de imediato. Se vier a morrer, o outro entra em seu lugar. O outro entra em seu lugar e continua o fideicomisso, continua rolando aí, tranquilo, o fideicomisso. Se ligou? Então, essa é a pergunta. É possível haver substituição de fiduciário ou de fideicomissário? Sim, é possível. Por ato do fiduciante. Beleza. Agora, essa é uma pergunta que, ponto número 11, é uma pergunta que interessa aos futuros ou atuais procuradores do Estado. A pergunta é, fideicomisso, então a gente entendeu, né? A gente se ligou no movimento que são 2 transmissões, né? Primeiro, a primeira transmissão da propriedade resolúvel para o fiduciário, do fiduciante para o fiduciário. Sempre batendo, né? Para a gente se ligar no movimento. E do fiduciário depois para o fideicomissário. Transferência da propriedade definitiva. A pergunta da procuradoria é, cabe imposto de transmissão? Cabe imposto de transmissão aqui e aqui? Não. Não cabe 2 impostos de transmissão, mas apenas um. A transmissão é uma só. Só que estabelecida de maneira sucessiva. É o herdeiro do herdeiro, mas já estabelecido lá de trás. Não houve 2 fatos geradores aqui para a incidência do tributo. Negativo. Isso não está previsto na lei e, até que preveja expressamente, até que haja previsão expressa, não cabe falar em 2 impostos de transmissão, um aqui e outro aqui, entre o fiduciante e o fiduciário e depois do fiduciário para o fideicomissário. Não são 2 impostos de transferência, mas tão somente um. Ok? Essa é uma pergunta interessante aí para procuradorias do Estado, talvez aí procuradorias municipais. Muito bem. No ponto número 12, coloquei aqui mais um exemplo. Mais um exemplo para a gente tratar aqui de algumas hipóteses que podem acontecer. Então, o fiduciante deixa o bem para o fiduciário, mais uma vez, que deverá passar o bem para o fideicomissário. Letra A, letra B e letra C. A, fiduciante; B, fiduciário; C, fideicomissário. Né? Que não, é pessoa ainda não concebida. Mas, como é que ele faz isso? Como é que o testador, o fiduciante, ele coloca isso no papel? Ele vai dizer assim, deixo meus bens para Pedro. Então, eu, João Lucas, deixo meus bens para Pedro. Já tem 2 pessoas aqui, não tem? Que deverá passar para o filho que Filipe vier a ter. Eu tenho que identificar o fideicomissário como sendo filho de alguém. Eu não posso instituir um herdeiro incerto. Eu tenho que dizer, fideicomissário, você, quem é você, meu amigo? Você é o filho que fulano, no caso aqui, Filipe, vier a ter. Eu posso também colocar o filho que Filipe e Andréa, por exemplo, nesse exemplo aqui, vierem a ter. Eu estabeleço que é o filho dos 2, não é o filho só de um. Mas eu tenho que identificar quem é o fideicomissário. Não pode ser herdeiro incerto. Portanto, são pelo menos 4 pessoas, né? Fiduciante, fiduciário, fideicomissário, que é a pessoa que ainda não existe, e o pai ou mãe dele. Eu tenho que identificar aqui, ó, no meu fideicomisso. Tenho que identificar essas 4 pessoas. É evidentemente que o fideicomissário, eu só vou poder dizer, não posso dizer o nome dele, porque ele nem é pessoa concebida, nem nascida. Eu vou dizer o filho de
Felipe ou o filho de Felipe e Andréa, por exemplo. E aí, meu amigo, esse filho que ele vier a ter, que Felipe vier a ter, aqui a gente lembra da Constituição Federal. Pode ser filho biológico, pode ser filho socioafetivo, pode ser filho adotado. Filho é filho, meu amigo. Não há distinção entre filho adotado, filho biológico. Isso aí é um detalhe. Isso é um detalhe que não faz a menor diferença. Convenhamos. Então, Felipe tendo filho, seja de qualquer forma, sendo filho de Felipe, então, neste caso, ele vai ser o fideicomissário. Beleza? Então, essa é uma observação que eu queria fazer, que eu queria destacar para vocês. Agora, tem outra. Você pode estar pensando, peraí. Felipe, eu estou dizendo que o fideicomissário é o filho de Felipe. O filho que Felipe possa ter. Felipe tem prazo para ter esse filho? Essa é uma pergunta boa. Tem prazo para Felipe, enfim, adotar ou conceber uma criança? Não tem prazo. Felipe, nesse caso, fica à vontade para ter este filho, para ter ou não este filho, quando quiser. Não há prazo. Não há prazo. Então, cuidado, se ligue no movimento. Porque existe outro instituto no direito das sucessões que é estabelecer herdeiro ainda não vivo. Neste caso, de estabelecimento de herdeiro ainda não vivo, por exemplo, eu deixo meus bens para o filho de Felipe, o filho que Felipe vier a ter. E Felipe fica como curador desses bens. Eu não estou estabelecendo o herdeiro do herdeiro, como no fideicomisso. Aqui eu estou estabelecendo um herdeiro, que é o filho de Felipe. Aqui é outro instituto de direito às sucessões. Neste caso, não no fideicomisso, que é o herdeiro do herdeiro com duas transmissões. Mas neste caso, em que o testador diz, olha, eu estou deixando meu bem, minha casa, para o filho que Felipe vier a ter. Neste caso, meus amigos, que não é fideicomisso, neste caso, Felipe tem um prazo de 2 aninhos para ter este filho. Porque se não estiver, os bens voltam para os herdeiros do testador. Se ligou no movimento? Se ligou? Essa é uma diferença crucial entre o fideicomisso, que nós temos 2 transmissões, e não tem prazo para o fideicomissário nascer, não tem prazo, e o estabelecimento de herdeiro, que ainda não nasceu, em que não há 2 transmissões, mas uma só, e o herdeiro que não nasceu, meu amigo, tem 2 anos para nascer. Se não nasceu, volta o patrimônio para os herdeiros do testador. Você tem que ter, é um negócio meio, eu sei, não é tão legal. Esse assunto não é tão legal, mas eu gosto, mas eu sei que não é tão suave. Mas vamos lá. Ainda temos alguns pontos aqui, Pergunta número 13. Suponha que, vamos com 40 minutos só de fideicomisso, né? Você vê como fideicomisso não é tão simples. Mas vamos lá, vamos tentar desmistificar isso. Pergunta número 3, vamos lá. Suponha que o fiduciário fez benfeitorias no bem deixado antes de passar para o fideicomissário. Neste caso, ele deve ser indenizado? Sim. Resposta? Sim. Se o fiduciário fez benfeitorias antes de passar para o fideicomissário, é claro que ele deve ser indenizado por isso. Perfeito? Isso segundo a professora Maria Berenice Dias. Mais uma pergunta, ponto número 14. O que acontece se o fideicomissário renunciar ao seu direito? Pode ser que veja só essa situação interessante. Então ele deixa para o fiduciário está lá bem velhinho, o fideicomissário já nasceu, já está grandinho, já está maior de idade, inclusive. Mas aí o fideicomissário diz, eu não quero não, eu renuncio ao meu direito. Neste caso, o que é que acontece? A propriedade que antes era resolúvel do ponto de vista do fiduciário ficará nas mãos dele definitivamente.
tá bom? Ele não tem mais que passar para ninguém. É dele. E quando ele morrer, será dos seus herdeiros normalmente. Perfeito? Beleza. Então, nesse caso, o fiduciário consolida a propriedade em seu nome. Beleza. Número 15. O que se entende por caducidade do fideicomisso? Ora, caducidade do fideicomisso ocorre quando, por alguma situação, o fideicomisso não puder se concretizar. A vontade do fiduciante não puder se concretizar até o final. Aqui a gente já viu um exemplo. Basta pensarmos no exemplo em que o fideicomissário renuncia. Ora, neste caso, caducou o fideicomisso. Por quê? Porque a propriedade ficará definitivamente nas mãos do fiduciário. Ok? Beleza. Pergunta. Mas o que acontece? Sempre as perguntas aqui, uma atrás da outra, talvez com as curiosidades que vão surgindo. O que é que acontece quando é o fiduciário quem renuncia o seu direito? O que é que acontece? Bom, neste caso, anotei aqui para vocês. Temos que ver duas situações diferentes. Se a renúncia do fiduciário, essa aqui merece um pouco mais de atenção, até eu anotei para nem eu mesmo me perder aqui, porque não é tão simples. Neste caso, se a renúncia do fiduciário, aquele que recebe em primeiro lugar, ocorre antes da concepção do fideicomissário, antes dele sequer ser concebido, o fideicomisso, que antes era fideicomisso, se transforma automaticamente em instituição de herdeiro eventual. E aí tem um prazo de 2 anos, meu amigo. E aí tem um prazo de 2 anos para esse que antes era o fideicomissário, mas agora se torna um herdeiro eventual, nascer. Mas, se o fiduciário renunciar depois que o fideicomissário já está concebido, aí vamos aguardar. Se ele nascer com vida, adquire a propriedade absoluta do bem. Se ele não nascer, infelizmente, o bem volta para os herdeiros do fiduciante, porque o fideicomisso caducou. De novo? Então vamos lá. O que é que acontece então se o fiduciário renuncia? Se ele renunciou antes da concepção do fideicomissário, este fideicomisso se transforma em instituição de herdeiro eventual. Ou seja, a partir da renúncia do fiduciário, começa a contar 2 anos para que o herdeiro eventual, que antes era fideicomissário, nascer. Se não nasceu, acabou o fideicomisso, volta para os herdeiros do fiduciante, tranquilo, tranquilo. Mas se o fiduciário renunciou depois que o fideicomissário já está concebido, vamos aguardar para ver se ele nasce ou não. Se nascer, meu amigo, já é proprietário direto e absoluto, meio que pula o fiduciário nessa jogada, porque ele renunciou. Ele renunciou quando o fideicomissário já estava concebido, já era pessoa, segundo a teoria da personalidade, né? A gente estuda lá na parte geral do Código Civil. Mas prevalece que já é pessoa. Pessoa concebida já é pessoa. Então, ele nascendo com vida, ele vai ter a propriedade total desses bens. Tranquilo? Vamos lá. 48 minutos aí, tem mais perguntas, tem mais 3, eu acho. Pergunta número 17. É possível... Essa já caiu em concurso. Essa aqui eu me lembro que eu fiz esse concurso, que caiu isso. É possível a instituição de fideicomisso além do 2º grau? Claro. O que é fideicomisso de 2º grau? A gente viu que no fideicomisso a gente estabelece o herdeiro do herdeiro. É o herdeiro em 2º grau. Esse é o fideicomisso de 2º grau. Mas eu poderia estabelecer o herdeiro do herdeiro do herdeiro? Um fideicomisso em 3º grau? Não. Vedação específica no artigo 1959 do Código Civil Brasileiro. Só é permitido o fideicomisso até o 2º grau. Isso já caiu em prova de concurso. Posso dizer isso com certeza porque eu fiz essa prova. Me lembro tranquilamente desse exemplo. Pergunta número 18, vamos lá. Qual é a diferença entre... Essa aqui é mais sofisticada. Qual é a diferença entre fideicomisso e substituição vulgar? Prevista no artigo 1947
do Código Civil. Substituição vulgar. Esse é o nome, hein? Esse é o nome que está no código, hein? Não sou eu, não. É isso mesmo. O que é que diz esse artigo 1947? O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado, para caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador a uma só se refira. Na substituição vulgar, pessoal, até a gente já tratou, né? Na substituição dentro do fideicomisso. O que é a substituição vulgar? É quando o testador, ele diz, olha, deixo meus bens para Pedro, e caso Pedro não queira ou morra, antes de eu morrer, já passa aí para João. Então, João é o substituto de Pedro, para caso Pedro renuncie ou morra antes. Então, o fideicomisso não se confunde com a substituição vulgar. Por quê? O fideicomisso são duas transmissões. Duas transmissões. Não são dois fatos geradores de imposto, a gente já viu. Mas há duas transmissões. Mas na substituição vulgar, não. Ele só passa para uma pessoa e já se precavendo, nomeia um substituto para caso essa pessoa não queira ou morra antes. Tranquilo? Então essa é a substituição vulgar. E a última pergunta para nós finalizarmos, um vídeo mais longo, né? 50 minutos. Espero que tenha sido de alguma utilidade. Enfim, qual é a diferença entre fideicomisso e instituição de herdeiro eventual? A gente já viu isso. Na instituição de herdeiro eventual, o testador diz, eu vou deixar minha herança, eu vou deixar meus bens, para os filhos que Filipe vier a ter. Neste caso, Filipe fica como curador desses bens, e ele vai ter um prazo de 2 aninhos a partir da minha morte, do testador, para conceber essa criança, para adotar, enfim, para ter um filho. Se passado 2 anos e Filipe não teve um filho, esses bens voltam para o acervo inicial e aí vão ser distribuídos para os meus herdeiros. Ok? Então tem um prazo de 2 anos. O fideicomisso a gente viu que isso não funciona assim. O fideicomisso, o fideicomissário, que é a pessoa que ainda não foi concebida, não tem prazo para nascer. Não tem prazo para ser concebida. E há uma cadeia. Primeiro passa para o fiduciário, depois para o fideicomissário. Não é assim, eu deixo direto para o fideicomissário, que nem é fideicomissário nesse caso. É apenas um herdeiro eventual. Ok? Então não confundir instituição de herdeiro eventual com fideicomisso. São 2 institutos diferentes. Ok? Finalizamos então. Fechou. Eu acabei de ver aqui no meu material que acabou. Bom, foi fácil? Não sei. Acho que não. Mas tentei aí passar para vocês as situações que envolvem fideicomisso, de acordo, mais uma vez, com o livro da professora Maria Berenice Dias. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo seja de alguma utilidade. Vou tentar, como sempre, trazer mais conteúdo aí para vocês, para ajudá-los, enfim, de alguma forma. E é isso, espero que tenham gostado. Então é isso, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí. Eu vou tentar responder os comentários, está difícil, infelizmente, é muito corrido. E é isso, fiquem com Deus, fiquem em paz e para quem vai fazer prova, boa prova, sucesso, não desista. Tchau, pessoal.